Você consegue imaginar um mundo sem videogames? Sem consoles? Sem PlayStation? Sem Xbox? Sem Nintendo? Pois saiba que isso quase aconteceu de verdade. Houve um momento na história em que os videogames quase desapareceram para sempre. Hoje, eu vou te contar a história do dia em que os videogames quase acabaram. No final dos anos 70 e início dos 80, o mundo estava vidrado em uma nova febre os videogames. Os fliperamas estavam em toda esquina. E dentro de casa, o Atari 2600 era o rei absoluto. Parecia que todo mundo queria uma fatia desse bolo. E qualquer empresa, de qualquer ramo, começou a lançar jogos. A gente via jogos de tudo quanto é tipo, de marcas de refrigerante até ração de cachorro. Os videogames estavam explodindo em popularidade. Mas por trás de todo esse sucesso, algo estava muito errado. A verdade é que o mercado estava ficando saturado. Eram dezenas de consoles diferentes, centenas de jogos novos todo mês. E a qualidade... a qualidade estava despencando. Ninguém se importava mais se o jogo era bom. O que importava era lançar rápido e aproveitar a onda. Muitos desses jogos eram lançados sem nenhum teste shows de bugs e eram praticamente impossíveis de jogar. O público estava ficando cansado de gastar dinheiro com produtos ruins. Essa avalanche de jogos de péssima qualidade começou a criar uma confusão gigantesca. Imagine você, criança nos anos 80, entrando numa loja e se deparando com uma parede inteira de cartuchos, um mais esquisito que o outro, e sem nenhuma garantia de que aquilo seria divertido. As empresas simplesmente copiavam as ideias da Atari, lançando clones e mais clones. As lojas começaram a perceber que os jogos não vendiam mais. Os jogadores compravam e se arrependiam amargamente. A confiança do consumidor estava indo pelo ralo, e as prateleiras ficavam cada vez mais cheias de jogos encalhados, juntando poeira. Então, em meio a todo esse caos, veio o golpe final. O evento que se tornaria o símbolo de todo esse desastre. Em 1982, um dos filmes de maior sucesso de todos os tempos chegava aos cinemas. E.T., o extraterrestre. A Atari, querendo lucrar com esse fenômeno, pagou milhões pelos direitos para fazer um jogo. Só que havia um problema: o prazo. O jogo foi desenvolvido em pouco mais de 5 semanas para chegar às lojas a tempo do Natal. O resultado foi catastrófico. O jogo do filme 1T se tornou um dos maiores fracassos da história. Era confuso, frustrante e simplesmente não era divertido. A Atari produziu milhões de cartuchos, acreditando que seria um sucesso de vendas. Mas a realidade foi brutal. Milhões de cópias ficaram encalhadas. A empresa perdeu uma fortuna incalculável. E a crise, que já era grave, se tornou um colapso total. O prejuízo foi tão grande que a Atari enterrou milhões de jogos não vendidos em um aterro no deserto do Novo México. E sim, isso aconteceu de verdade. Esse evento ficou conhecido como o enterro dos jogos da Atari e simbolizou a queda de um império. A partir daí, o efeito dominó foi inevitável. Empresas de videogame começaram a quebrar, uma após a outra. Os investidores, que antes viam os games como uma mina de ouro, agora fugiam desesperadamente. As lojas, cansadas de prejuízo, pararam de vender consoles e jogos, substituindo-os por outros brinquedos. A mídia começou a decretar o fim dos videogames, tratando tudo como uma simples moda passageira, como um bambolê eletrônico que já tinha perdido a graça. Para o público, videogame virou sinônimo de produto ruim, de dinheiro jogado fora. Para muita gente, a ideia de que os jogos eletrônicos poderiam ser uma forma de arte ou uma indústria duradoura parecia uma piada. Parecia que a festa tinha acabado. Parecia o fim. Mas enquanto todo o mercado americano de games desmoronava, do outro lado do mundo, no Japão, uma empresa de cartas e brinquedos chamada Nintendo observava tudo com atenção. E eles tinham um plano. Enquanto todo mundo desistia, a Nintendo fez o oposto. Em 1985, eles decidiram entrar no mercado americano, mas de um jeito totalmente diferente. Eles lançaram o Nintendo Entertainment System, ou NES, mas não o venderam como um videogame. Eles o chamaram de sistema de entretenimento. E para evitar a desconfiança do público, eles criaram um rigoroso controle de qualidade. Só os melhores jogos recebiam o selo de qualidade Nintendo. A empresa restringiu o número de lançamentos, garantindo que cada jogo que chegasse às lojas fosse realmente bom. Aos poucos, a Nintendo começou a reconstruir a confiança que havia sido destruída. Eles mostraram ao mundo que videogames podiam sim ser experiências mágicas e de alta qualidade. A Nintendo não salvou apenas os seus jogos, ela salvou a indústria inteira. O sucesso da Nintendo e do seu modelo de negócios criou as bases para a indústria de consoles como a conhecemos hoje. Empresas como Sega,
Sony com o PlayStation e, mais tarde, a Microsoft com o Xbox, seguiram esse caminho, entendendo a importância da qualidade da curadoria de jogos. A crise de 1983, por mais desastrosa que tenha sido, forçou a indústria a amadurecer. Ela ensinou uma lição valiosa. O respeito pelo jogador é fundamental. Sem esse momento, sem essa quase extinção, talvez nunca tivéssemos visto o nascimento de franquias lendárias. Não existiria God of War, GTA, Zelda, Call of Duty. O mundo dos games seria um lugar muito, muito diferente. O dia em que os videogames quase acabaram, foi também o dia em que eles renasceram, mais fortes e mais resilientes. Foi a crise que deu origem à era de ouro que vivemos hoje, cheia de histórias incríveis e mundos fantásticos para explorar. E agora você sabe por quê. Se você curte a história por trás dos videogames, se inscreve aqui no História dos Games UFC. Curte o vídeo e deixa um comentário me dizendo qual jogo marcou a sua infância. Muito obrigado por assistir e até a próxima.